Então, pessoal, agora com a parte 2 da nossa aula, a gente vai para dentro do software. Eu vou editar esse vídeo aqui no computador, tá? No Final Cut, como a gente tem o curso dentro do Videoflix, mas vocês poderiam fazer esse tipo de edição também pelo celular. Por que que eu, Gustavo, editei esse vídeo aqui no computador e por que eu não escolhi um LumaFusion, como a gente viu, um CapCut para manter tudo no celular, já que a gente gravou todo esse vídeo com o celular? Porque como eu tinha os arquivos do curso que a gente estava gravando de fotografia do César e mais esses arquivos de vídeo, eu acabei colocando tudo num projeto só no computador e mais por praticidade, já que eu estava editando uma coisa desse mesmo evento, eu já editei a outra também, que foi o vídeo para a gente entregar. Mas o que eu quero que você se atente nessa aula é os princípios que a gente vai utilizar e a ordem de fatores que a gente vai fazer aqui na edição para vocês replicarem em qualquer software que vocês tiverem de edição, sendo CapCut, LumaFusion ou no computador ali o Premiere, Final Cut, enfim. Eu escolhi de preferência então o Final Cut e o que eu peguei? Criei uma linha do tempo, pessoal, e eu faço isso no LumaFusion também. Todos esses procedimentos basicamente eu faço também no celular, tá? E eu peguei todos esses takes que a gente pegou ali em cima da nossa câmera, né? Tava com a câmera embaixo e o celular em cima. Peguei todos os takes do celular e coloquei todos eles numa linha do tempo. Então tá aqui todos os meus takes, tá? E vocês conseguem ver que aqui são só pedacinhos, né? Não são takes completos ali como eu deixei rodando ali em cima, como eu falei pra vocês no último vídeo, como eu deixei rodando o celular ali contínuo. Porque o que acontece, pessoal? Os takes mesmos do celular, eles estão aqui. Eu estou pulando uma parte aqui com vocês, só para a gente já ter um pouquinho mais de continuidade. Ó. Mas dentro aqui do meu projeto, aqui está o take do meu celular. Deixa eu achar aqui a parte do ensaio. Ó, e é um take bem longo, ó. Eu consigo gravar, eu gravo tipo ali, como eu estou me preocupando primeiramente com o curso e depois com o vídeo que eu vou gravar, diferentemente como a gente ensina para vocês aqui dentro do Videoflix, que eu prefiro, quando eu estou fazendo única e exclusivamente um videoclipe, gravar 2 segundos e parar, ali como eu estou com a câmera, me preocupando também com o que o César está fotografando para gravar o curso, mas também tenho que gravar esse clipezinho, né? E eu também, principalmente essa é uma grande dica, pessoal, para quem é fotógrafo e quer entregar um vídeo curto para o cliente de muita qualidade, tá? Faça como eu fiz. Vai fotografando com a câmera e se vocês tiverem algum adaptador, como eu mostrei no outro vídeo, para vocês colocarem o celular de vocês na sapata e deixar esse vídeo gravando contínuo, no momento que a gente, como a gente comentou ali no último vídeo, né, no momento que a gente vai falando para as pessoas o que fazer, quando fazer, né, fazer essa direção da fotografia, esse movimento para o vídeo ele é muito interessante, que inclusive são todos os takes que agora eu cortei aqui, ou seja, todo aquele momento que o César fala, ah, Lê, faz isso aqui com a Aninha, ah, Diego, vai ali dar um abraço na Lê, todos esses momentos pro vídeo eles são muito interessantes, a parte que eles estão posando, parados, vocês vão ver que eu já cortei dos meus takes aqui, então eu joguei todos esses meus takes longos de 20, 30 minutos ali na linha do tempo e eu fui pegando só essas partes de movimento de câmera, como vocês estão vendo aqui, essas partes mais interessantes, ó. Se eu colocar para rodar aqui esse take, ó, essa olhada aqui, todos esses momentos ali, ó, de direção que o César faz e são partes de movimento, ó, vocês podem ver, todo take ele tem movimento. O take ele às vezes pode ser um take mais estático, como uma câmera mais parada, como esse aqui, por exemplo, mas tem movimento do que está acontecendo na cena. Então eu escolho também não só o movimento de câmera, que nesse caso às vezes ficaria um pouco difícil, porque a gente tem que ficar mais estático para gravar o César, né? Mas a gente pode escolher quando o objeto se movimenta na nossa câmera, que é o caso aqui de quando a Aninha faz uma graça, de quando o Diego pega ela. Então eu fui cortando e selecionando todas essas etapas do meu vídeo, tá? Até ficarem esses momentos que eu mais gostei aqui, certo? Isso é uma primeira seleção, pessoal, é o que eu faço. Jogo aqui no software, não faço nada de colorização ainda, não mexo em nenhum take. Esses aqui são como eles vieram ao mundo, inclusive, exposição do celular, qualidade nativa do celular. Então a gente aqui não tem nenhum tratamento, nenhum equilíbrio de branco, tá tudo exatamente como veio ao mundo. Inclusive vou até aumentar aqui pra gente ter uma visão um pouquinho melhor aqui do nosso ensaio, certo? Então, pessoal, aqui são todas essas seleções de take. Então, esse é o meu primeiro trabalho. Cortar o que está estático, o que eu vejo que está direcionado, porque aqui o César, por exemplo, estava dando uma direção ali para a Letícia com a Aninha no colo. Mas aqui eu peguei só o movimento da interação entre as duas, essa risada, o que parece muito natural. Então, pessoal, eu fiz todo esse trabalho e ao longo de todo o meu ensaio aqui, a gente tem 4 minutos e 51 de bruto, sem contar câmera lenta, sem contar que a gente pode fazer alguns efeitos e tudo mais, o bruto deu 4 minutos e 51.
E aqui, pessoal, duas coisas importantes, tá? Vocês conseguem ver que foi uma sessão onde tem alguns takes abertos, e aí o que acontece? Pegou um pedacinho da minha lente aqui embaixo. Ó, vocês conseguem ver, ó, que são quando eu uso a ultra grande angular, né? Que daí a gente pega muito do cenário. Mas eu consegui preservar tanto para lente normal, para lente angular, só que a gente, como com a câmera de baixo a gente estava com o ângulo mais aberto, ó, vocês conseguem ver o César no cantinho aqui em alguns takes. Mas eu deixei isso por enquanto. Isso a gente vai tirar, ó, numa parte mais fina do meu ensaio. Ó. Aqui eu gravei com a lente normal, mas o César entrou um pouco na frente ali do meu take, né? Desse take que eu selecionei aqui. Mas tudo bem, porque depois a gente pode cortar esse take, né? A gente pode vir aqui na ferramenta, ó, e a gente pode ampliar até tirar o César de cena, que é o que a gente vai fazer depois no nosso vídeo. Mas primeiro, eu priorizei o que está acontecendo na cena. Ó. Esse take aqui é um take muito valioso para o meu vídeo, porque ela está batendo palmas, as gurias estão bem bonitas aqui, está bem iluminado, está bem enquadrado. O César aparecer ali no cantinho é uma coisa que eu posso cortar ali, né? Então, priorizei isso, então deixei todos os takes primeiro que o César aparece, ou que a minha lente aparece ali e tudo mais, esses retalhos, essas partes mais picadinhas a gente deixa para tirar depois. Mas vocês conseguem ver que quando eu uso a lente mais tele do meu celular, né? Isso é muito legal, como a gente falou já na última aula. Se vocês não viram essa última aula, olhem essa última aula porque é muito fundamental, porque várias coisas que a gente já falou lá, eu estou mostrando para vocês aqui na prática como ficaram esses takes, né? Que é, aqui eu tô com a minha lente ultra grande angular do iPhone, então eu consegui colocar... Ultra grande angular não, desculpa, a minha tela é objetiva, né? A minha 5x. Aqui eu consigo fazer um super zoom e quase nada atrapalha o meu celular, porque quase nada vai entrar tanto nesse cone de zoom quanto dessa lente. Só se o César passar na frente ou acontecer alguma coisa, mas nesse caso aqui eu selecionei uma parte que isso não acontece. Então, legal, pessoal, é que enquanto eu estava gravando o César com uma lente fixa para o curso de 16mm, enquanto o celular estava ali em cima, eu fui variando entre as 3 ou 4 lentes do celular para a gente ir pegando diferentes takes. Ah, Gustavo, mas como a gente falou na nossa última aula, tem uma lente que tem um pouco qualidade mais baixa, não é melhor filmar tudo com a principal? Eu, às vezes, prefiro sacrificar um pouquinho de qualidade, como a gente tinha uma iluminação lá muito boa, que a gente viu lá no nosso último vídeo, que a grande parte da qualidade do vídeo se faz pela iluminação. Eu prefiro sacrificar esse pouquinho de qualidade e não usar a principal sempre, para a gente ter variedade de ângulos. Olha a gente ter esse ângulo mais teleobjetivo, olha que coisa rica a gente ter esse primeiro plano em grandíssimo, em uma teleobjetiva que só isso conseguiria fazer aqui sem eu chegar tão perto, né? Então a gente consegue valorizar muito esses momentos, né? E ter bastante dinâmica no vídeo se a gente vai variando os nossos ângulos focais. Basicamente é por isso que eu troco as minhas lentes ali, quando eu vario com o iPhone de uma lente para outra. Seguindo aqui, então, pessoal, a gente entendeu. Ó, vou fazer primeiro um corte de tudo que não presta, vou pegar mais esses elementos aqui de dinâmica, né? Mesmo que apareceu aqui nesse início do take eu trocando de uma lente para outra. Às vezes esse efeito de zoom eu uso, às vezes não. Mas eu preferi deixar porque agora a gente vai para o nosso próximo passo. E o segundo detalhe lá do que eu falei que é duas coisas muito importantes, a segunda dela vocês conseguem ver que eu estou com o áudio nativo deles. Por mais que tenha muito do áudio do César entrando aqui na direção e falando e poluindo ali, entre aspas, para o vídeo um pouco o nosso áudio, né? Que daí a gente tira essa imersão. Tem muitas reações familiares, risadas aqui que eu quero preservar na versão final do vídeo, para a gente fazer essa seleção de áudio depois, para a gente ter um pouquinho mais dessa parte orgânica, certo? Então, pessoal, eu tenho aqui o meu vídeo cortado, tá? A parte mais bruta, são takes que todos aqui eu utilizaria de alguma forma, mas a gente ainda tem que fazer uma segunda seleção. Mas eu ainda não vou fazer essa seleção. Por quê, pessoal? Porque a partir daqui a gente vai buscar a nossa música. E, pessoal, antes da gente entrar na parte da nossa música, eu queria falar para vocês que todas essas aulas estão completinhas lá dentro do nosso Videoflix, assim como todo o nosso curso de celular também está dentro do Videoflix. Então, se vocês quiserem tecnicamente aprender a operar o celular de vocês, como vocês fazem esses enquadramentos, como vocês aliam uma coisa a outra, como vocês conseguem adicionar, por exemplo, um produto desses no pacote de serviço de vocês que já são fotógrafos, por exemplo, isso tudo está lá dentro do nosso Videoflix, assim como muitas outras coisas. Inclusive lá, pessoal, aqui eu estou passando de forma mais corrida pela estrutura do nosso vídeo, mas lá dentro a gente tem curso completíssimo. Final Cut, que é o software que eu estou aqui, e de Premiere se tu tem um Windows para editar. Ou seja, muito das ferramentas que eu estou passando aqui eu não estou mostrando como aplicá-las, porque lá dentro a gente tem aulas específicas dedicadas para isso. Certo? São mais de 80 aulas de edição e mais de 80 aulas práticas lá dentro do nosso curso e técnicas fora de edição, certo? Vocês têm garantia também, é o primeiro link aqui na descrição, convido vocês a acessarem. Mas, então, qual a música que eu escolhi? Vocês podem buscar no Artlist, se vocês forem distribuir para um cliente de vocês e ele vai colocar, eu quero colocar aquela música famosa, vai dar direito autoral, se ele for postar no Instagram dele e
puxar aquela música na hora de postar num Reels, não dá problema de direito autoral. Então vocês podem fazer com essa música sincronizada, mandar para o cliente de vocês, e o cliente de vocês na hora de postar coloca a música lá, né? Vocês instruem o cliente. Então vocês também podem fazer com músicas famosas. Aqui eu peguei um cover, tá, para esse vídeo, porque eu achei que tem bastante a ver com a família e com o ensaio ali, todo o momento que a gente teve, né? Vou puxar aqui a nossa outra linha do tempo para vocês, que foi a do Jack Johnson. Na verdade foi um cover, assim, para ficar um pouquinho mais leve, né? Mas a letra do Jack Johnson é muito boa ali, que a gente utilizou, né? Ó. A ideia de um ensaio familiar, eu busquei mais... Não é uma música que eu faria para um tipo autoral meu, assim. Não é uma música que eu utilizaria para um trabalho extremamente autoral. Mas eu achei que se encaixou super bem com o momento da família, se encaixou bem com todo aquele momento vivido ali e tudo mais, a vibe ali que a gente chama, né, da família ali também, acho que estava super, super nesse estilo, e realmente acho que marcou bem o vídeo e foi uma coisa que casou super bem. Então eu peguei essa música mais para entregar para ele, certo? Mas daí isso é escolha pessoal de cada um, se vocês quiserem, não, só vou fazer com um tipo de música que eu publicaria, ou se vocês de repente, o cliente gostou dessa música, então eu também vou fazer com a música que ele gostou, né? E aí, pessoal, eu peguei essa música, só que no vídeo final vocês conseguem ver que esse vídeo tem 3 minutos e 55. Nesse caso, deu exatamente o tempo da música. Na verdade, o nosso bruto lá tinha 4 minutos e 50. A gente já vai chegar aqui, ó. Mas aqui a gente consegue ver, ó, que o meu vídeo tá com 3 minutos e 55. Ou seja, eu tirei alguns daqueles takes. E como a gente fez vários slow motions ao longo do vídeo, e eu vou mostrar isso pra vocês depois, vocês conseguem ver que a gente decupou bastante. Tem bastante takes daqueles lá que não aparecem aqui, ou seja, selecionados, né? E aqui eu preferi deixar a música sem cortes, tá? Ó, usar e terminar quando a música terminou. Mas eu poderia pegar essa música do Jack Johnson, né? E cortar ela para 1 minuto, que foi um outro processo que eu fiz, a gente já vai chegar lá. Mas para não complicar muito agora, vamos utilizar o tamanho da música original. Por quê? Porque o pessoal, eu digo assim, ó, o pessoal tem essa ideia de que quanto mais rápido, quanto menor o vídeo, mais fácil é fazer. Um vídeo de 1 minuto é muito mais fácil fazer do que um vídeo de 5 minutos. Não, quanto mais curto o vídeo, mais difícil é fazer o vídeo. Por quê? Porque a gente tem que selecionar mais o que vai, mais o que fica. A gente tem que, nesse processo de seleção, leva muito tempo. Às vezes a gente tem pouco tempo para abarcar toda uma narrativa que a gente quer construir, né? Que é esse dia no parque. Eu mantive os takes na mesma ordem que eles foram captados, do meio da tarde para o final da tarde, para a gente ter essa linha cronológica. Vocês podem escolher de uma forma diferente. Nesse caso aqui, eu escolhi de acordo com a linha temporal ali do que as coisas aconteceram, certo? Mas, pessoal, aqui vocês conseguem ver então todos os takes que eu selecionei e como é que foi a minha base para montar esse vídeo. Primeira coisa, vocês conseguem ver que eu uso um take de drone aqui no início, que foi a única coisa que eu não coloquei um celular no drone, então foi o único take que não foi gravado com o celular. Mas aqui eu começo, não aparece ninguém ainda no vídeo. Por quê? Porque eu estou setando a cena, certo? O que é esse setar a cena? É eu situar quem está assistindo onde estamos, né? Porque aqui, pessoal, normalmente não é uma coisa que eu faço muito. Eu não mostro o cenário sem pessoas já no início do vídeo. Eu gosto já de começar com as pessoas, eu já gosto de começar com os personagens desse vídeo, né? Mas, nesse caso aqui em específico, como a gente fez no Mátria, que o parque é lindíssimo, ele é tão presente nesse ensaio quanto as pessoas que estão nele, porque é um parque que vocês conseguem ver aqui muito pitoresco, é muito bonito, sabe? Ele é um personagem por si só naquela história, né? Então eu acho que realmente a gente parar com essa coisa mais de filme, né? Pegar essa pegada mais do filme de mostrar primeiro o cenário e depois as pessoas, nesse caso aqui eu acho que coube super bem nessa produção, porque o local por si só é muito bonito e a gente também quer valorizar isso e a família também quer que a gente valorize isso, que eles escolheram este local, né? Então, nesse caso aqui, ó, antes de entrar a voz, por exemplo, vocês conseguem ver quando é só instrumental da música, aparece só o parque. E aqui a gente começa com o primeiro take. Por que da Letícia e da Ana e por que não da família primeiro? Aqui talvez eu até pudesse mudar essa ordem, mas, assim, quem contrata o vídeo, a gente tem que ter toda essa malemolência ali ao longo do tempo, a gente vai ganhando. Quem contrata o vídeo, quem pediu que a gente fosse gravar, fazer um ensaio de família, foi a Letícia. A Letícia que é essa memória de 1 ano da Aninha. Por mais que seja um ensaio de família, ela fez isso
porque era um ano da Aninha. E mais do que isso, ela que queria muito fazer isso. Então, de certa forma, as duas são as nossas personagens principais. O resto da família é um pouco mais coadjuvante, certo? Então, quis já iniciar com as duas aqui, porque a gente teve momentos muito valiosos ali dentro, e eu acho que dá essa setada, porque se eu mostrasse isso aqui da gente lá no hall do parque, primeiro eles caminhando, depois no hall do parque, ia ficar meio desconectado. Eu testei isso e parece que eu fiquei meio perdido nessa cena. Então aqui, eles chegam lá no hall do parque e agora eles começam a caminhar pelo parque. E quando a família aparece, é que a voz começa. Então eu sincronizei o primeiro take da família caminhando para a primeira voz no vídeo, para quando a voz começa a partir da letra na música, né? Então, aqui a gente só vai selecionando, esse take é melhor, esse é pior, esse aqui eu quero que vá, esse aqui eu quero que fique. Ó, esse take aqui, ele tá na velocidade normal. O que me faz escolher esse take na velocidade normal? Vou baixar aqui um pouquinho o nosso áudio. E esse aqui em slow motion. Porque se a gente pegar esse take aqui bruto, o momento mais de ouro desse take foi quando o Diego, ele baixa a Aninha aqui e ele dá esse sorriso, porque depois fica tudo um pouco estranho. Então, eu vou pegar esse momento que é de ouro, eu vou esticar ele fazendo um slow motion para valorizar esse movimento e para a gente tirar essas coisas que não são interessantes ali no nosso take. Então, aqui, como tudo que acontece é bonito, eu vou deixar em velocidade normal. Basicamente, eu uso o slow motion quando eu quero enfatizar um movimento. Esse movimento tá bonito, então vamos valorizar isso. Vamos usar o slow motion para valorizar esse movimento. Então, pessoal, aqui basicamente é ir selecionando o take que encaixa, o que vai, o que não vai. Mas aqui vocês já estão vendo com tratamento e tudo. Eu vou desativar primeiro a nossa colorização, que a gente vai chegar a isso ainda depois, né? Mas, aqui ó, momentos da Aninha, esses movimentos são muito rápidos, tá? São coisas que assim, ó, acontecem numa fração de segundo. Só que no vídeo eu quero dar essa alongada, eu quero mostrar que isso aconteceu com mais tempo, né? Então, slow motion também pra gente esticar um pouco desse tempo bonito, desse sorriso. Ó, todos esses movimentos, eles são com slow motion porque eu quero valorizar esses movimentos de sorriso, às vezes que dela acontecem muito rápido. E a gente não consegue pegar muito bem, certo? Da mesma forma aqui, pessoal, eles caminhando, eu coloquei isso aqui em slow motion, já não ficou tão legal, porque eles demoraram muito para se locomover. Então aqui, os primeiros passinhos, eu achei mais orgânico deixar na velocidade normal aqui, para ter um pouquinho mais dessa humanização dos primeiros passinhos da Aninha. Então, ali vai de uma escolha muito pessoal, vocês vão... Eu digo assim, ó, pessoal, não tem uma regra pra gente usar o slow motion ou não usar, né? Eu digo que é muito de teste, tá? Claro, eu vou sempre dar uma dica para vocês. Utilizem slow motion para valorizar o movimento. Não utilizem slow motion para não deixar essa cena muito fora da realidade. Cenas em velocidade normal, em velocidade 100%, a gente traz mais para o real. Então, com essa linha de pensamento, isso é um guia, mas não é, como é que eu posso dizer? Não é um manual, não tem que ser seguido à risca, não é regras. É só uma linha de pensamento para a gente fazer os nossos testes, né? Por exemplo, assim, eu coloquei em slow motion e não funcionou, eu voltei para a velocidade normal daquele clipe. Ou tirei aquele clipe porque ele não funcionava nem em velocidade normal. Então, aqui, pessoal, muito teste, tá? Bastante teste aqui. E aqui, pessoal, então eu fui encaixando todos os takes ali na nossa música, de acordo um pouquinho com a batida, com a levada, momentos, né? E eu fui escolhendo e fazendo tudo isso ao longo do processo musical do nosso vídeo. Qual é a nossa próxima parte? A nossa próxima parte eu separei, vocês conseguem ver aqui embaixo, ó, todos os áudios do nosso vídeo, tá? Isso aqui são todos os áudios brutos da câmera, ou seja... Tinha a direção do César aqui, o César gritando, falando assim, mais pra lá, mais pra cá. Mas também tinha áudio da família interagindo, né, rindo, todas essas partes. O que eu fiz aqui, pessoal? Aqui eu peguei e deletei todas as partes, foi uma parte um pouquinho mais trabalhosa, depois que meu vídeo estava completo, né, mas com os áudios do César, eu peguei e excluí todas as partes que o César falava ou que eu falava alguma coisa, que a câmera captava a nossa troca ali. Aí eu deixei o áudio só da família, só das partes que me interessavam, tipo uma risada aqui, ó. Por exemplo, aqui quando a gente começa... A risada da Lê, esses momentos eles são importantes deixar. Aqui é a mesma coisa, ó. Ó, a risadinha da Ana, vocês conseguem ver que a música tá bem mais alta do que o áudio ali, certo?
Mas esse também é uma escolha minha, uma escolha que eu recomendo até vocês fazerem, que é o seguinte, aqui como a gente tem um videoclipe, a música normalmente é o principal, é a levada do vídeo. Eu acabo pegando esses sons da família, de interação e tudo mais, e não deixando em primeiro plano, ou seja, não aumentando esse som, e sim deixando ele um pouco mais baixo em segundo plano, que é uma coisa ali que tu não nota de cara que tu tá ouvindo, mas ele dá uma parte mais orgânica pro vídeo, sabe? Traz um pouco desse lado mais orgânico, mais vivo, tu consegue ver uma risada de fundo, então parece que o vídeo em si ele tá mais imersivo, mais vivo. Por isso que eu utilizo essa manha de deixar esse áudio real de alguns takes, e mesmo em alguns slow motions, e daí isso é muito importante, eu não deixo o áudio em slow motion junto. O áudio ele tá sempre na velocidade normal, até porque senão distorce esse áudio quando ele tá em slow motion, certo? Então eu tenho uma cena aqui em slow motion, mas eu pego e eu seleciono, por isso que eu separo esse áudio antes, porque daí eu preservo a velocidade do áudio, eu deixo o take em slow motion, mas o áudio não está em slow motion. Então eu consigo deixar esse áudio mais espaçado. E se esse áudio, pessoal, como eu falei para vocês, está um pouco de fundo, está abaixo da música, a gente consegue deixar eles espaçados aqui, ó, tem esses buracos em branco que não acontecem nada e eles não são percebidos. Como assim percebidos? Quando a família não está interagindo, quando não tem um áudio, não se percebe que fica aquele silêncio, porque a música é a primeira parte. Isso aqui é só uma parte complementar. Então a gente não vai perceber esses gaps aqui. Por isso que a gente pode se dar a liberdade de colocar o áudio em alguns lugares e em outros tirar, certo? Então, pessoal, esse é o nosso próximo processo. E o último processo, pessoal, vai na nossa parte agora de montagem, tá? Tudo a gente está aqui na parte de montagem ainda. Aqui na parte de montagem eu vou fazer o seguinte. A nossa próxima parte é tirar as partes que o César aparece ou que aparece uma lente. Por exemplo, aqui, ó. Esse meu take aqui, se eu abrir ele aqui para vocês aqui, ó, e eu diminuir ele, ó, vou mostrar aqui para vocês esse take, vocês vão conseguir ver que a minha lente está ali embaixo, certo? Mas eu fiz um leve zoom e eu tirei a minha lente ali do lado. Da mesma forma que eu mostrei aquele take que o César aparece do lado, eu fui catando todos esses errinhos de enquadramento e eu fui meio que dando uma reenquadrada em alguns lugares que precisava. Quase, assim, eu diria que uns 20% dos takes eu tive que fazer esse leve enquadramento só pra gente ter esse vídeo um pouquinho mais, sem as coisas aparecerem do lado, sem tirar a imersão, né? Tirando esse aqui, ó, esse take aqui, que ele tava apontando pra lente, ela apareceu ali de cantinho. Mas por quê? Foi mais a ideia de um behind scenes, né? Ela estava interagindo com a câmera e tudo mais, então ali eu decidi deixar por uma escolha estética mesmo. E pessoal, a última parte agora, para finalizar esse vídeo que eu vou entregar para eles, que eu entreguei para eles, que é o vídeo de 4 minutos, né? 3 minutos e 55, eu fiz uma correção de cor. Eu peguei aqui, ó, e como o dia ele estava um pouco nublado, a gente tem esse tom mais azulado, né, mais de sombra na nossa foto, né, o dia nublado ele traz um tom mais azulado, o dia com o pôr do sol ele traz um tom mais quente. Como a gente quase não teve sol nesse dia, que foi uma pena, né, a gente não tem aquele sol bonito, aquele golden hour, né, do pôr do sol e tudo mais, aquele laranjão do sol. Então, pessoal, eu por livre e espontânea vontade, eu dei uma esquentadinha no nosso vídeo, ó, eu vou esquentar o vídeo. Eu esquentei todo o nosso vídeo um pouquinho, certo? E aí, pessoal, individualmente eu fui por bloco, tá? Não take a take, mas por exemplo assim, ó, o bloco que eles estão nesse caminho de rosas aqui. Aqui, basicamente, a gente teve toda uma temperatura de cor. Eu peguei esse bloco e eu acertei a temperatura de cor desse bloco. Ah, entrou o sol ali por 2 minutos nessa parte aqui. Fui no bloco que o sol entra aqui e a gente faz a colorização só dessa parte, certo? E pessoal, agora um último detalhe, assim, eu sei que a qualidade dos celulares ela vai ficando muito boa com o tempo, a gente está cada vez melhor na qualidade dos celulares, mas uma dica que eu dou de ouro para vocês, para tirar esse último lookzinho de parecer celular e se aproximar muito de uma câmera profissional e tudo mais, é a gente adicionar um pouquinho de grão na nossa imagem. A gente pegar o filme Grain, tem ali nos outros softwares também, e adicionar um pouquinho aqui de grão. Porque se a gente adiciona esse grão, dá um pouquinho mais... como se fosse não é o ruído do ISO, mas é muito parecido. Só que o grão ele adiciona um teor mais orgânico para o nosso vídeo, que ele fica um pouquinho mais parecido com câmeras de cinema, câmeras profissionais. Então a gente tem isso aqui que traz esse lado mais orgânico, é uma coisa que eu adiciono quase em todos os meus vídeos, pessoal, e realmente dá um efeitinho ali, o toque final da minha colorização. Normalmente é o que eu faço. Então eu esquentei um pouquinho esse vídeo, eu trouxe um pouquinho dos pretos mais para baixo, aqui ó, o vídeo está um pouco lavadinho, aqui eu dei um pouquinho mais de contraste e adicionei grão e deixei o vídeo um pouquinho mais quente. Basicamente foi esse meu processo de colorização. E pessoal, aqui está pronto o meu vídeo para entregar. Foi todas essas etapas que eu fiz, vocês poderiam fazer no celular também.
Aqui está o meu vídeo pronto para exportar, inclusive eu exportei essa linha do tempo aqui que vocês estão vendo. E aí, pessoal, para mim, eu fiz um vídeo de 1 minuto, que é, eu peguei daí essa música mesma do Jack Johnson e cortei ela em 1 minuto, né? Daí eu diminuía essa música e aqui vocês conseguem ver que tem bem menos takes, certo? Ó, tem bem menos takes, a gente tem aqui, porque aqui esse vídeo de 1 minuto eu demorei mais, acho, para fazer do que o de 3 minutos e 55. Por quê? Porque aqui eu tenho 1 minuto para encaixar alguns takes, certo? E aqui eu tive que escolher os melhores dos melhores, só que esse processo de seleção leva bastante tempo. Então eu tive que ficar ali um bom tempo selecionando, isso vai, isso fica e tudo mais. Trouxe com as suas linhas de áudio aqui, então os seus áudios aqui também, e encaixei eles na música aqui de 1 minuto, certo? Então eu tive que reduzir essa história, né, com não contar algumas partes, e eu adicionei aqui só um efeitinho aqui, ó, porque eu já estava pensando nas redes sociais. Esse de 1 minuto vai ser visto em Stories, mas eu fiz ele em formato na horizontal. Por quê? Porque eu exportei ele, mas eu coloquei essa animação aqui para a pessoa virar o celular se ela quiser assistir no Stories, né? E eu coloquei aqui uma logozinha de Shot on iPhone, porque justamente era a proposta ali de mostrar que foi gravado com o celular esse vídeo, né? Porque o pessoal, muito do feedback que eu recebi nas redes sociais foi que, nossa, esse vídeo realmente não parece ser feito com o celular, sabe? A galera normalmente veio com feedback, meu Deus, sério que isso foi feito com o celular? Então foi justamente por isso que eu coloco também no final pra gente enfatizar isso e até para trazer um pouco do nosso curso de celular, né? Certo, pessoal? Basicamente é esse o meu processo de edição. Aqui foi um pouquinho mais complexo porque a gente teve que decupar muita questão da questão ali do nosso curso junto, né? Então tá tudo num grande projeto aqui, então pode estar um pouquinho mais bagunçado. Mas normalmente são esses os passos que eu faço. Recapitulando ali com vocês rapidamente o que a gente faz aqui num vídeo. Eu decupo primeiro de forma mais bruta, vejo todos os takes que eu poderia utilizar, certo? Esse aqui eu poderia utilizar, mas eu tenho essa mão aparecendo. Bom, isso a gente resolve depois. Primeiro a gente faz só essa seleção bruta. Aí a gente vai para a escolha da nossa música, escolhemos a nossa música, encaixamos todos os takes no tempo dessa música, todos os takes que a gente vai utilizar, alguns vão sobrar. Depois de tudo encaixadinho, a gente pega e a gente vai reenquadrando os takes, tirando, fazendo essa limpeza mais fina ali dos nossos takes, certo? A gente separa esse áudio, se vocês forem utilizar o áudio orgânico da gravação de vocês, né? Algumas pessoas utilizam, outras não. Eu utilizo em alguns casos, outros não. Esse aqui eu achei que tinha coisas valiosas, decidi utilizar, né? Bastante risadas. Isolo isso e agora faço os nossos slow motions. Depois disso, pessoal, a gente faz a colorização do nosso vídeo e a gente pode exportar, né? Só adicionar o nosso logo, se a gente preferir ou se não preferir, e só exportar o nosso vídeo para o nosso cliente. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, que a gente vem aí com próximos vídeos. E não se esqueçam de assistir a parte 1, que é um desses vídeos aqui, e aqui tem o nosso curso gratuito de vídeo também, caso vocês queiram assistir dentro aqui do YouTube. É isso aí. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo.